E vem conferir a crítica do filme Patos. E chegou nos cinemas o mais novo filme da Illumination. E esse filme se chama Patos. E para mim tem dois pontos muito positivos nesse filme. Primeiro, seria a sua parte técnica. E segundo, seria a sua mensagem para uma geração mais nova. Eu acho que a mensagem que eles passam nesse filme, envolvendo pais que têm que deixar os seus filhos tomarem os seus primeiros passos, fazer com que os seus filhos tenham a oportunidade de errar sozinho, é uma mensagem forte e poderosa que vai funcionar tanto para crianças como também para os pais que vão levar as crianças para assistir esse filme. Mas quando você tira esses dois pontos, você vê que esse filme ele traz o melhor e o pior que a Illumination consegue trazer. Illumination, que pra quem não sabe, é o criador, por exemplo, de Meu Malvado Favorito e Minions, que seriam aqueles filmes que eles têm uma mensagem poderosa, tecnicamente você fica impressionado com a qualidade técnica que o filme tem, mas em relação de história, desenvolvimento de história, criação de mundo, você vê que é um filme, até certo ponto, um pouco pobre e repetitivo. Mas como eu falei, a mensagem é muito boa, e a parte técnica também é. Então a parte de animação eu adorei. Gosto muito do design dos patos, mas eu gosto muito de como eles fazem com que fique algo, mesmo tanto que é animado, algo realmente irreal, ao mesmo tempo que eles fazem com que algo que tem um pouco de pé no chão. E essa mistura funciona muito bem. Então quando eles chegam, por exemplo, em Nova York, você consegue perceber a beleza da cidade, a beleza da iluminação, e isso é muito interessante, brincando com a diferença da natureza em relação a cores para uma cidade grande. Quando eles estão na natureza, é uma brincadeira muito grande com o verde, com o laranja, com o amarelo, com o azul. E quando você chega na cidade grande, você vê que tem uma tonalidade de cinza muito maior, cinza, preto. Isso é muito interessante, essa brincadeira que a animação faz em relação à parte técnica, em relação a como você vê a vida de um lugar para o outro. Como um lugar é tranquilo e realmente é o lugar que o pai dos patos queria estar. Enquanto você chega na cidade, você vê que é o oposto, que é um lugar agitado, que nem um momento para. Isso é muito interessante, isso eu gosto bastante. É essa brincadeira de como eles brincam de um lugar com o outro, como conversa bem com a linguagem do filme, com os personagens que estão lá. E isso eu realmente acho que é bom, é bem feito, em relação da fluidez da animação, em relação às cores da animação, em relação a como ela conversa bem com a história e como em cada ambiente que eles vão passando, isso vai mudando também os personagens. Até em relação a um lago que é super calmo e tranquilo, a um pântano também é muito interessante. Então, em relação à parte técnica, em relação à parte de animação, eu acho que Patos manda muito bem, assim como a Illumination manda na maioria dos seus filmes. Mas foi o que eu falei, tecnicamente, muito bom. Uma mensagem forte, poderosa. Mas e os personagens? Mas e a história? E como isso vai sendo desenvolvido? E aí é que pra mim vira o calcanhar de Aquiles desse filme. E por que eu falo isso? Porque não é desse filme, a Illumination faz isso como um todo. Os seus filmes acabam ficando um pouco chatos e repetitivos ao longo da sua duração. E Patos não é diferente. Eu acho que os personagens são interessantes, mas não são tão envolventes e cativantes como poderia. Até porque dão mais espaço para os pais do que para os filhos aqui. Eu acho que a família tinha que ter um espaço igual, e isso eu senti um pouco de falta. O alívio cômico, que é o tio da família, pra mim ele não funciona de maneira nenhuma. Não acho ele divertido, não acho ele engraçado, acho que ele tem duas piadinhas que funcionam bem, mas o resto não funciona tão bem. E você vê que o desenvolvimento dos personagens é um pouco apressado. Por exemplo, a forma como o pai muda de alguém que é super preocupado pra alguém que percebe que ele também poderia conhecer mais o mundo e talvez a sua infância fez ele tornar o que ele é hoje, é uma ideia muito boa, mas a virada de chave pra mim é muito rápido. O mesmo vale pro grande rival do filme. Eu não gosto de como eles constroem esse rival. Acho que talvez um outro animal, sendo o rival entre eles, funcionaria um pouco maior. Eu sei que o humano é o rival natural dos patos naquela situação, mas acho que tinha criatura que deixaria tudo mais interessante. O humano vira algo até estranho, até visualmente eu não gosto muito da escolha do chefe de cozinha que eles colocam pra ser o vilão da história. E a história, o desenvolvimento dela, a repetição, pra mim tem muitas sequências que são muito repetitivas. Parece que sempre é o mesmo cenário, é a mesma situação mudando só o ambiente. É eles fugindo de um ponto A para um ponto B, de um pântano pra fora, de uma cozinha pra fora, da parte onde eles estão, onde uma granja, vou dizer assim, de galinhas para fora, de patos. Então você vê que é sempre uma situação A a B, sai do A pro B, sem muita criatividade, sem muito envolvimento, e deixa as coisas meio repetitivas, deixa a história um pouco chata, deixa o filme um pouco chato como um todo. E isso me incomoda bastante nesse ponto. É um filme, como eu falei, tem dois pontos muito importantes, mas a história em si, eu acho ela
mais chata do que realmente ruim como um todo. E nesse ponto é o que eu fico falando em muitos filmes da Illumination. Eles têm ideias muito boas, mas são aqueles filmes que você assiste uma vez e talvez não quer ficar repetindo a dose, porque parece que eles não trazem algo tão interessante. É um potencial desperdiçado. Parece que o que eles contam ali, como essa história de pais deixarem os filhos sair do ninho, é uma história que já foi contada em tantos filmes diferentes, e em tantas animações diferentes, de forma até melhor que aqui, faz com que seja bem animado, legal passar o tempo, vai funcionar para o público alvo, que é o público mais jovem, mas quando você vê que é um filme que ele vai ser esquecido muito rapidamente, porque ele não traz nada de novo tão incrível como ele poderia trazer. Até Illumination, que tem uma qualidade muito alta da sua animação, já trouxe animações até melhores do que essa. Concluindo, Patos é aquele filme que ele vai cumprir o seu objetivo, vai conseguir atrair um público mais jovem para ir no cinema. E como eu falei, ele tem dois pontos que são muito positivos, tanto a sua parte técnica, na parte de animação, como a mensagem que eles querem passar para um público mais jovem. Mas ele entra naquele limbo de filmes da Illumination, onde é legal de se assistir, é bom passar o tempo, mas ele é chato, ele é repetitivo até certo ponto. E quando você para pensar nele como um todo, você percebe que ele é um filme que ao longo dos anos ele vai ser aquela animação que vai ser esquecida. E por isso que eu fecho o filme Patos com uma nota 5,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Patos? Que nota se daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.